Bom, nosso mini curso está começando, nossa gravação começou agora, tá? Então a gente vai começar já e os alunos, à medida que eles forem entrando, eles vão, como fala, participando aí do mini curso, tá bom? Hoje que então, conforme eu disse, para continuar o nosso curso, né? Então, boa tarde a todos. Hoje vai ser o segundo dia aqui do nosso mini curso de LaTeX. A gente vai, né, tentar aqui aprender um pouquinho mais. Hoje vai ser um pouco mais específico da parte da matemática, que é como que a gente vai então escrever as equações em LaTeX, tá? Hoje quem vai então apresentar vai ser a Beatriz, que é minha aluna, como eu falei ontem. Então, obrigada, Beatriz, em primeiro lugar aí pela disponibilidade, né, em ajudar aqui e vir falar um pouquinho do LaTeX, que é bastante experiente aí também, tem usado em muitos anos. Né? Obrigada aí pela sua presença e participação. Então, como ontem foi com o Rafael, eu vou fazer hoje da mesma forma, a Bia vai falando e aí eu vou complementando na medida de que é para falar, né? Que é para fazer as coisas, eu vou ajudando vocês. A gente vai testar, vai treinar as equações, tá? Eu acho que hoje, na verdade, é a parte mais não é a mais importante, mas é a mais legal, né? Em que a gente gosta de ir lá ver as equações, como que faz isso, como que faz aquilo. Então a gente vai começar. Agradeço a presença de todos vocês aqui no mini curso. Vamos lá então para aprender um pouquinho mais. Vamos lá, Bia, pode começar. Então, vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer à professora Analice pelo convite, né, para estar ministrando esse mini curso, e agradecer também a presença de todos. Ontem, primeiro dia do mini curso, né, a gente viu um pouco, o Rafa mostrou um pouco para a gente sobre como que é a estrutura de um documento em LaTeX, formatação desse documento, o que a gente coloca lá no preâmbulo, alguns dos principais pacotes, configuração de elementos textuais, então, alterar fonte, aumentar e diminuir o tamanho da letra, colocar negrito, colocar itálico, colorir o texto. Então, a gente viu bastante dessa parte de elementos textuais. E hoje, no segundo dia, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre como escrever equações em LaTeX, sobre o ambiente matemático do LaTeX. Tá? E como a professora Analice falou, né, para a gente que é de exatas, talvez essa seja a parte que é a responsável, assim, né? Por que a gente prefere o LaTeX ao invés de utilizar outros editores de texto? Tá? Então, é principalmente relacionado a essa parte de equações, né? Que é também bastante prático, porque no início, quando a gente começa a trabalhar com LaTeX, escrever equações, a gente acha que pode ser um pouquinho complicado e tudo, mas depois, no final, a gente vê que é bem mais prático do que a gente utilizar outros editores de texto. Então, eu começo falando para vocês que as equações, elas podem aparecer num documento de texto, né, de duas formas. Ou elas podem aparecer assim, no meio de uma frase, ou elas podem aparecer em destaque. E acho que a maneira mais básica, existem várias maneiras, mas uma das maneiras, e talvez a mais básica de fazer isso, é abrindo o ambiente matemático utilizando os cifrões. Então, quando a gente quer colocar uma equação no meio de um texto, no meio de um parágrafo, de uma frase, a gente faz o seguinte: a gente abre o ambiente matemático com um cifrão, escreve a equação, a expressão matemática que a gente deseja e fecha o ambiente matemático com um cifrão. Agora, quando a gente quer que essa equação matemática, essa expressão matemática apareça em destaque, a gente abre o ambiente matemático com dois cifrões, escreve a expressão matemática que a gente quer e fecha o ambiente matemático com dois cifrões. Então, no meio da frase, um cifrão, em destaque, dois cifrões. Então, acho que a gente pode ver também na prática como que fica. Vou colocar aqui. Bom, vou voltar aqui. Ontem, né, o Rafael pediu para vocês fazerem uma cópia daquele modelo. Eu também fiz uma cópia, ó, essa cópia aqui é a minha cópia. E aí vamos testar algumas coisas do ambiente matemático, né? Eu vou fazer uma sessão, ó, ontem a gente aprendeu a fazer sessões, né? Colocar sessões no documento. Então, eu vou colocar aqui, ambiente
matemática, tá? Criar uma sessão para a gente colocar tudo que a gente for fazendo hoje, a gente coloca aqui nessa sessão que a gente criou agora. Então, eu deixei mais ou menos pronto aquela mesma equação que está lá no slide, ó. Aquela mesma equação não, aquela mesma frase, né? E vamos compilar. Ó, percebe? Então, aqui, ó, lá tá no slide, né? Aqui tá num documento PDF mesmo. Então, aqui, quando a gente usa um cifrão, a expressão matemática aparece no meio da frase, e quando a gente coloca 2 cifrões, ela aparece em destaque. Então, algumas fórmulas simples, como x², podem vir no próprio parágrafo. Outras, como E igual a mc², podem merecer um destaque maior. Vamos supor, então, que, para mim, o x² merece destaque também. Então, basta eu colocar ele entre 2 cifrões, né, 2 cifrões de cada lado, e se eu compilar, ele aparece em destaque. Então, aqui não tem muito segredo, é bem simples, acho que essa é uma das formas mais simples da gente entrar no modo matemático dentro do LaTeX, tá? Mas existem outras formas também. E uma outra forma é a gente utilizar o ambiente equation, tá? E como que a gente faz? A ideia é basicamente a mesma, a gente tem que iniciar o ambiente matemático, escrever a expressão matemática, e depois tem que fechar. Sempre que a gente abre um ambiente, depois a gente tem que fechar esse ambiente. Então, como que a gente abre esse ambiente? Utiliza o begin, como é o ambiente equation, a gente coloca begin equation, escreve a expressão matemática que a gente quer escrever, terminou de escrever a expressão matemática, a gente fecha o ambiente equation com o end equation. Percebe que aqui, quando a gente utiliza esse ambiente equation, a nossa equação aparece em destaque, mas além disso, ela também aparece enumerada, tá? E aí, esse comandinho aqui, label, a gente não vai falar muito dele agora, mas ele está relacionado a esse número. Então, por exemplo, esse comando aqui é como se a gente desse um rótulo para essa equação. No caso, esse é o rótulo que eu dei para essa equação. E depois, se a gente precisar referenciar essa equação no meio do texto, né, a gente vai vai precisar desse rótulo aqui. Mas aí, no final, a gente vai ver como que a gente faz essa parte de referência de equações, tá? Mas basicamente é isso. O ambiente equation, além dele deixar a equação em destaque, ele também enumera a equação. Ah, mas eu quero utilizar o ambiente equation, mas eu não quero que apareça a numeração da equação. Eu quero suprimir essa numeração. É simples. Basta a gente colocar um asterístico aqui e a numeração da equação vai ficar suprimida, não vai aparecer, tá? Então, se a gente for lá, ó, vamos fazer um teste. Colocar o begin. O LaTeX, o overleaf, ele já vai mostrando pra gente, né? Equation. Tá? Vou colocar essa mesma equaçãozinha que tá ali em cima, só pra gente ver. Então, ó, percebe? Quando a gente usou 2 cifrões, ela ficou em destaque, mas não apareceu enumerada. Quando a gente usa o begin equation, né, o ambiente equation, ela aparece em destaque e enumerada. Mas se eu quiser suprimir essa numeração da equação, é só colocar o asterístico e compilar. Vem? Já desaparece. Tá? E uma outra ferramenta também que é bem interessante da gente utilizar dentro do ambiente equation é esse comandinho tag aqui. Então, vamos supor que, ao invés de eu colocar uma numeração na minha equação, eu quero colocar como se fosse um rótulo para ela. Então, por exemplo, essa equação aqui, né, seguindo essa notação, então, a matriz A é igual à transposta da matriz B. Então, transposta é uma palavra que define bem essa equação. Eu quero colocar essa palavra no texto aqui do lado da equação. Eu quero chamar a atenção para essa equação e essa palavra que define bem essa equação. A gente usa esse comandinho tag e entre as chaves a gente coloca essa palavra, ou pode ser também uma expressão curta, que corresponde bem com essa equação que a gente está colocando. E a ideia é a mesma, tá? Abre o ambiente, coloca a equação, e dentro do ambiente a gente coloca esse comandinho tag.
Com o... Desculpa, só uma coisinha para complementar, quando volta ali só no slide, acho que você vai falar, se quiser já aproveitar para falar o subscrito e o sobrescrito aí, sabe, para ele já... Ah, sim. Né, só para já chamar atenção, como observem como que a gente está escrevendo no LaTeX, como é que está ali, né, ou como que está resultando o texto que a gente escreve, né, então observe que ela está falando, enfatizando, claro, que o ambiente que a gente vai entrar, que é o ambiente matemático, mas olha como que a gente está fazendo. Então, primeiro você vai colocar, né, um sobrescrito e um subscrito, e aí ela vai mostrar, ó, pode falar, Bia. Então, o sobrescrito, né, a gente utiliza o chapéu para indicar o sobrescrito. Então, o chapéu e o i, coloca o i na posição de sobrescrito. E para colocar um subscrito, a gente usa o underline. Então, colocou o underline, e aqui no caso o J, o J fica na posição de subscrito, tá? E é interessante aqui, né, a gente coloca o chapéu e coloca o que a gente quer em sobrescrito ou em subscrito, a gente coloca entre chaves. Isso. E o inverso vale? O André está perguntando. Vale também. Quer colocar primeiro o subscrito, depois o sobrescrito, André? É isso que é o inverso? Vale. Isso. Não tem problema. O que importa é o seguinte: você tem que só tomar cuidado quando você coloca ou não. Às vezes, vocês vão ver que se eu só colocasse A elevado, né? Vou colocar esse chapéu aí, A chapéu I sem chaves, também daria certo. Mas ele só vale porque eu só iria colocar um I lá em cima, não teria um subscrito lá. Só que você vai ver que para você não ter erros, é sempre bom colocar entre chaves, porque quando você tem um sobrescrito e um subscrito, ele só vai entender aquilo que está dentro das chaves. Então, por exemplo, a gente poderia primeiro ter colocado o underline, o A, o underline J, por exemplo, depois, né, o chapéu I, ele iria fazer a mesma coisa. A Bia pode fazer até um teste depois lá para a gente. Não tem problema. O que importa é o que você está escrevendo aí dentro dessas, né, dentro das chaves e o que está na frente, depois do underline e depois do chapéu. É isso que tem que estar certo, né? Você tem que colocar isso, mas não tem problema. Vale também. E só, se a gente quiser fazer um teste... vai fazendo o teste enquanto o William pergunta aí. Pode perguntar, William. O A. Vou colocar... Nessa tag que foi colocada transposta, eu também posso colocar um label e referenciar ela depois? Pode. E aí, quando você chamar ela no texto, vai aparecer a palavrinha que você colocou lá na tag. Obrigado. Tá? Aqui, ó, vamos colocar o subscrito e depois o sobrescrito. Dá para ver ou ficou muito pequeno aqui no PDF? Tá um pouco pequeno. Ficou bem pequenininho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aumentada aí, isso. Aí. Por favor, já aqui. Aí. Tá? Então, agora o I ficou... Eu coloquei primeiro o subscrito e depois o sobrescrito e deu certo. E se eu não colocar chaves, nesse caso aqui, ó, porque o meu subscrito e o meu sobrescrito é um caractere só. Então, ele vai funcionar. Ele entende da mesma forma, né? Agora, se eu colocar... Coloca IIJJ. Isso, IIJJ. Ele já bagunça. Tá vendo? Ó, ele já não entende mais certinho. Por isso que, assim, quando você tiver um caractere, ele entende certo. Mais de um caractere, sempre é recomendável colocar chaves para não ter problema com esse sobrescrito e subscrito. André, pode fazer pergunta. E para potência de potência, funciona da mesma forma? Por exemplo, eu faço A elevado a chapéu, abre chaves, coloco lá 2, fecho chaves, põe o chapéu novamente, abro chaves e assim sucessivamente? Sim, porque é a mesma coisa que a gente coloca, por exemplo, uma função bem conhecida, e elevado a x ao quadrado, como se fosse isso, André? Você está perguntando? Sim, que aí seria o e elevado a x e o x está elevado ao quadrado. Aí o x está elevado ao quadrado. Faz, Bia, para a gente ver. Tá vendo, ó? Que aí o e está elevado a x, esse x está quadrado, Aí ficou e elevado a 2x, né? Isso, porque assim, aqui, como o e tá sendo elevado, o certo seria e elevado a x ao quadrado. Esse x ao quadrado tem dois caracteres, que é o x e o 2.
né? E, então, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando só o começo, ele está fazendo e elevado a x, e depois ele não está pegando essa parte aqui, ó, elevado ao quadrado. Agora, se a gente colocar as chaves aqui, aí ele entende, ó. Tá vendo? Porque ele tá entendendo que é x, aí ele tá fazendo o x ao quadrado, e mesmo se vocês quisessem colocar todas as chaves, ele ia entender da mesma forma também, ele ia fazer certinho. Que era eu tinha pensado de uma forma diferente. É que ela pode... colocou já dentro, já o elevado não. Já dentro das chaves, né? Não, Bia, não, mas pode pôr chave em todo mundo aí, funciona também. Assim? E põe no x também. Funciona ou não, assim? Deixa eu ver. Sim. Sim, porque ele vai entender que primeiro você vai, está vendo, ó, e elevado a x, e o x está ao quadrado. Então, ele se certifica que, assim, todo mundo que você está fazendo ali, né? Só para ficar. Ele está pegando o x ao quadrado aqui, né, ó. Ele entende que esse é um x ao quadrado. Então, o x está com sobrescrito 2. E o ezinho está sendo... o sobrescrito do ezinho é tudo isso que está aqui. Com todo mundo dentro. Por isso que a gente tem que colocar, né, a chavinha ali também. Então, isso é só com a prática que vocês vão realmente aprendendo para ficar certinho com a forma que vocês queiram digitar. Obrigada, Bia. Pode continuar. Então, e continuando, então, né, a gente viu o ambient equation, então, para a gente escrever uma expressão matemática. E, às vezes, é muito recorrente a gente escrever uma expressão que vai ocupar mais de uma linha, 2, 3 linhas ou até mais. Ou, por exemplo, quando a gente está fazendo o desenvolvimento de uma conta ou uma prova matemática. Então, isso vai ocupar mais linhas, né? Vai ser uma expressão matemática que não vai ocupar apenas uma linha. Nesse caso, é conveniente a gente utilizar esse ambiente aqui, ó, o align, tá? Esse ambiente serve para a gente escrever equações de múltiplas linhas. E como que ele funciona? É bem simples também. A gente inicia o ambiente com begin, escreve a expressão matemática da primeira linha, que eu quero colocar na primeira linha. Para pular para a segunda linha, eu utilizo 2 barras invertidas, escrevo a expressão matemática que eu quero colocar na segunda linha, e se acabou, eu finalizo com o end align, né? Fecho o ambiente aqui. Se não, eu colocaria mais 2 barras invertidas aqui e continuaria escrevendo equações. Se fosse 3 linhas, 4 linhas, assim por diante. Percebe aqui que tem esse comandinho no number. Para que ele serve? Se a gente não escreve nada, cada linha dessa equação vai ser numerada. Então, vai aparecer um número para essa linha, um número para essa linha. A gente usa o comando no number para suprimir a numeração. Então, eu não quero que apareça a numeração da primeira linha, quero apenas que apareça a numeração na segunda linha. Né? Porque essa expressão é uma expressão única, uma coisa só, então não faz sentido colocar 2 números, vou colocar um número só. Então, vou deixar o da segunda linha. Para suprimir o número da primeira, eu coloco o noNumber acompanhado da expressão matemática da primeira linha. Tá? Agora, se eu não quiser numerar nenhuma das linhas, eu não quero que essa expressão matemática tenha numeração. Então, basta, eu não preciso colocar noNumber em todas, né? É mais simples eu colocar o asterisco, conforme eu expliquei também para fazer no ambient equation, tá? Se a gente testar... Vou pegar aqui. Então, ó, percebe que eu não usei o noNumber em nenhuma dessas expressões. Ela vai aparecer numerada, que tá cortando aqui, ó, mas aparece numerada, tanto a primeira linha quanto a segunda linha, tá? Agora, se eu colocar o noNumber aqui... a primeira linha não aparece mais com a numeração. Lá no slide, não sei se vocês notaram, mas o sinal de igual aqui, né, tanto da primeira quanto da segunda, estava alinhado. Para fazer isso, a gente pode utilizar, é opcional, né, mas a gente pode utilizar o e-comercial. Quando a gente coloca o e-comercial antes de um símbolo ou de um número, significa que esses símbolos vão estar alinhados. Então, é a mesma coisa que a gente fizesse isso, ó, e o LaTeX entendesse isso e fizesse
ficar alinhado aqui o sinal de igual. Então, eu coloquei o e-comercial na primeira e na segunda, e se eu compilar novamente, ó, vai aparecer alinhado, tá? Então, esteticamente, fica mais bonito. E aquilo que eu falei, né, se eu não quiser nenhuma das equações enumeradas, basta a gente colocar o asterístico aqui acompanhado na denominação do ambiente e não vai aparecer numeração. E se a gente quiser utilizar a tag também dentro desse ambiente, também fica a critério do usuário, tá? Se quiser utilizar também, dá para utilizar sem nenhum problema. Um outro ambiente que a gente costuma utilizar bastante é esse ambiente aqui, e a gente utiliza ele quando a gente quer escrever uma sequência. Então, antes a gente estava escrevendo uma equação que ocupava várias linhas, e aqui eu quero escrever uma sequência de equações. E a gente usa esse ambiente, mas a ideia é basicamente a mesma do ambiente anterior. A gente inicia com begin, escreve a equação da primeira linha. Se a gente não quiser que o número apareça, a gente coloca no number. Para pular para a segunda linha, a gente coloca 2 barras invertidas, escreve a equação da segunda linha, 2 barras invertidas para pular de linha, escreve a equação da terceira linha. Se tiver mais equações, a gente continua fazendo isso de forma recorrente. Terminou de escrever todas as equações que você precisa, finaliza com o end, tá? Mas a ideia é basicamente a mesma. E se eu quiser suprimir a numeração de todas as equações, basta utilizar o asterístico. Aqui, ao invés de usar um ezinho comercial, né, a gente está usando 2. O que significa? É como se eu estivesse separando esse conjunto de equações em colunas. Então, é como se essa fosse a primeira coluna, essa fosse a segunda coluna e essa fosse a terceira coluna. Quando a gente utiliza o e-comercial, o que está aqui dentro vai ficar alinhado. Então, percebe que nessa última equação, eu nem coloquei nenhum símbolo, nenhum número, nenhuma letra, nada. E mesmo assim, ele respeita esse espaço, ele mantém alinhado. Então, pode ser bastante útil quando a gente quer manter um espaço em branco, alguma coisa assim, a gente utilizar esse tipo de ferramenta, tá? De recurso. Esse aqui, na verdade, é um problema que a gente tem dentro do ambiente matemático. Pode ser um problema, né? Às vezes, a gente quer escrever uma expressão matemática e no meio dessa expressão, a gente quer colocar uma palavra ou até mesmo uma letra, uma expressãozinha curta. Só que o ambiente matemático, ele não entende, tá? Ele não entende elemento textual. Então, se a gente colocar texto, ele não sabe que é texto, tá? Ele vai achar que é equação. E como ele vai achar que é equação, ele não vai respeitar espaço, ele vai escrever tudo em itálico. Então, visualmente, não fica bonito, não dá para deixar assim no documento. Mas tem como a gente corrigir isso. Então, se a gente tiver necessidade de colocar algum elemento textual dentro do ambiente matemático, a gente usa esse comandinho aqui, ó, que é o text-rm, tá? O que ele faz? Ele fala pro LaTeX, ó, eu tô colocando isso aqui que eu vou colocar dentro das chaves, tá no ambiente matemático, mas não é expressão matemática, é texto, tá? Aí o LaTeX vai formatar como elemento textual. Então, um exemplo bem simplesinho. Por exemplo, aqui, ó, uma equação, quero falar U igual a U de Y e V igual a 0. Se eu compilar, tá vendo? Não fica bacana, tá? Não fica legal, porque fica tudo junto, ele não respeita espaço. Então, o que a gente faz? Esse Ezinho, a gente usa o text RM, tá? Aí a gente pode dar um espaço aqui, ó, para ele entender que tem um espaço. E aí fica melhor, né? Porque ele entende que o E não é símbolo matemático, não é nada. É um elemento textual. Vocês querem testar algumas coisas?
Ô Bia, o Rafael perguntou, desculpa, o Rafael não, o André perguntou se o MBox funciona também, né? Que também dá para usar nesse exinho também, um outro comando que a gente costuma usar é o MBox, né? Sim, também funciona. no lugar desse daí. Eu estou perguntando porque, apesar de... O que acontece? Eu estou começando a usar também, eu passei a utilizar tem 2 ou 3 semanas, por causa do Smart mesmo, que o Messias mandou lá todo aquele formato para nós, e eu não estava conseguindo referenciar a bibliografia usando o Tech Studio. Aí, todo mundo aqui acho que conhece o Lais, um grande amigo meu, e ele mandou para mim e falou: André, usa o text, usa o Overleaf. Esquece desse negócio aí que vai pesar demais seu notebook. E eu comecei tem 2 ou 3 semanas. Então, tem muitas perguntas que eu estou fazendo aqui, porque não funciona no Overleaf. E, então, às vezes, fala assim, nossa, André faz umas perguntas assim, meio que... Mas não é porque não aparece, lá no Tech Studio muito diferente. Aí eu queria saber se o que eu já utilizava lá e eu já tenho conhecimento lá, se vale para aqui também, muita entendeu? coisa dá para usar, viu? Eu mesma só uso mais esse MBox. Eu também não uso muito esse text. Eu nunca tinha ouvido também esse text. Tem um monte de coisa que vocês vão ver assim, vão ter vários comandos que servem para, né, que vai ter a mesma utilidade. Qual que você vai usar? Não sei, aquele que você acostumar. Eu acho que, né, assim, eu fui primeiro apresentada acho que pelo MBox e é o que eu mais uso também. Então, assim, nas minhas coisas. E vocês vão ver que esses comandos, eles acabam ficando na nossa cabeça. A gente depois acaba decorando, vocês vão sabendo tudo também, tá? À medida que usa. Então, é normal. Então, não tem problema. A gente usa aquilo que sabe mais. É isso aí. E tem vários, assim, às vezes a gente tem 2 comandos que fazem a mesma coisa, ou um ambiente serve para, por exemplo, um ambiente serve para a gente escrever equações em vários formatos. Então, o LaTeX tem disso, né? E aí vai do que cada pessoa está mais habituada a usar. E isso a gente obtém com a prática mesmo. Bia, que nem, por exemplo, não dá esse espaço no MBox aí não, tá vendo? Porque uma coisa também que acontece é isso, aí compila pra gente ver. Tá vendo? Tudo junto. Quando a gente não dá esse espaço, ele escreve junto. Então, assim, também uma coisa, eu nem dou esse espaço também entre as chaves aí, né? Uma coisa que a gente também aí costuma fazer é colocar aqueles comandos, dependendo do que você quer fazer. Ou usa aquele ontem que o André falou, que é o /quad, ou então também você coloca uma barrinha, que aí tá vendo, ó, para ficar bonitinho o texto, porque aí se você quiser, né, mais espaço, você coloca 2 vezes, ou coloca QQuad, 2 quads, ou QQuad também que serve, tá vendo? Agora compila, Bia, para eles verem. Se a gente colocar o QQuad, ó. Só para eles verem a diferença. Aí o espaço vai, tá vendo? Ó, um tá /quad, o outro tá QQuad, que isso é um pouco maior. E também tem um comandinho que é bastante útil quando a gente, principalmente em matemática, viu, pessoal, a gente quer dar espaço, às vezes entre uma coisa e outra, eu também coloco a barra invertida e uma vírgula. Se você usa aí barra invertida e vírgula, pode pôr aí nesse daí para eles verem. Ele também dá um espaço. Principalmente quando a gente digita limite, aquelas coisas que você quer, né, deixar um pouquinho visual. Ah lá, tá vendo? Só que ele deu bem pouquinho, não é muito espaço. Aí você tem que pôr umas 3, né, quando é um espaço maior, uns 3 comandos desse para, sei lá, para equivaler quase que a um espaço de quad ali, tá? Então depende muito do que a gente quer fazer. E tudo isso só é realmente com a prática. Isso. No LaTeX, prática é tudo, né? Quanto mais a gente usa, mais fácil vai ficando. É igual programação também, né? Quando a gente usa MATLAB, enfim, quando a gente começa a programar, é assim que a gente vai aprendendo, né? Com a prática. Quem tá tendo o primeiro contato, né, acha que é muito mais difícil, porque são muitos comandos para decorar, mas conforme você vai usando, fica tudo na sua cabeça, e você vê que é bem mais prático. Aí você tem aquela coisa do template, que você pode usar modelos que você já tem. Então se torna bem mais prático mesmo. Então, continuando, né, também é recorrente em documentos matemáticos a gente escrever sistemas de equações. Então, é bem útil a gente aprender a escrever sistemas de equações. Aqui eu coloquei 2 formas de a gente escrever sistemas, tá? Uma é mais fácil que a outra, mas a gente achou melhor colocar
as duas formas. Que é aquilo que a gente está falando, né? Para fazer uma coisa, a gente pode fazer de duas formas diferentes e vai do costume de cada um, né? Do que está habituado a fazer. Essa primeira forma, a gente usa esse ambiente aqui, tá? E ela é um pouquinho mais... não é complicada, é um pouquinho mais complicada, mas não que seja difícil. Então, como que a gente começa? Primeiro, a gente define um delimitador, que é as chaves aqui, tá? E como que a gente faz isso? Coloca o comandinho left e as chaves. Esse left serve para quê? Se a gente coloca só as chaves, ela vai ficar uma chaves pequenininha, tá? Então, esse left vai deixar as chaves aqui do tamanho adequado, né? Dependendo da quantidade de equações que a gente tem. Depois que a gente fez isso, aí sim, a gente inicia o ambiente e escreve as equações igual a gente fez no ambiente Equinahai, tá? No ambiente anterior. É só a gente... Mostra também, Bia, também quando a gente coloca barra left, é porque a chave vai ficar esquerda, porque depois vocês vão ver também que se eu quisesse fechar essa chave do outro lado, a gente teria que colocar barra right. Isso, né? isso. É direita e esquerda em inglês. Então, isso daí tem a ver também, o lado que você quer usar uma chave, poderia ser um parênteses grandão, que vocês vão ver lá de matrizes, lá na frente, que vai ter a mesma lógica, tá? Nisso daí. É a mesma lógica. Depois a gente vai ver para a matriz, né? A gente vai usar o left aqui, por exemplo, um parênteses, e para fechar a nossa matriz, a gente vai usar o right aqui com outro parênteses, tá? Nesse caso, sistema, a gente vai usar o left. Então, e a gente vai escrevendo as equações e a mesma ideia. 2 barras invertidas para pular de linha, e se a gente quiser fazer a gente usa o e-comercial. Aí tem esses, aqui são 2 parâmetros, né? L e L. Para que servem esses parâmetros? Aqui a gente está usando um e-comercial em cada equação, certo? Então é como se a gente estivesse dividindo tudo isso daqui em 2 colunas, né? O que está antes do e-comercial é uma coluna e o que está depois do e-comercial é outra coluna. Esse L é L de left, quer dizer, a primeira coluna está alinhada à esquerda e a segunda coluna também está alinhada à esquerda, porque também é L. Se eu quiser centralizar, colocar tudo centralizado, C. Se eu quiser colocar alinhado à direita, R de right, tá? Então, aqui também os parâmetros para a gente fazer, alinhar os elementos aqui dessa equação, que, no fundo, o LaTeX entende como se fosse colunas, tá? E esse aqui é como a gente escreve sistema de equações dessa forma. Só que existe uma forma que é bem mais simples, que a gente não precisa ficar se preocupando com o delimitador, não precisa ficar se preocupando com o alinhamento, que é esse ambiente cases aqui, tá? Então, nele, a gente só se preocupa em escrever as equações do nosso sistema, tá? Não tem outra preocupação. E lembrando sempre que para pular de linha, 2 barras invertidas, e se a gente quiser fazer o alinhamento aqui, o ezinho comercial, tá? Vamos colocar aqui, ó, para vocês verem. Então, aqui eu vou testar o primeiro exemplo, tá? Ó. Então, left, aqui, né, com as chaves, abro o ambiente, escrevo as equações e fecho o ambiente. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu vou falar agora para vocês tanto nesse caso quanto para o segundo exemplo, é importante a gente sempre colocar dentro do Begin Equation, tá? Porque é esse Begin Equation que vai dar a característica de equação. Então, se a gente quiser que apareça numerado, é importante que a gente coloque dentro do Begin Equation, tá? Fica mais correto, a gente evita que dê algum erro. Tá? Apareceu aqui. Percebe que aqui apareceu um xizinho, é como se tivesse dado um erro, né? E, de fato, deu um erro. Por quê? No LaTeX, sempre que a gente coloca um left aqui, ele vai querer que a gente coloque também o right. Porque se a gente abriu alguma coisa, ele entende que depois a gente tem que fechar, né? A gente abriu uma chaves, ele entende que a gente tem que fechar essa chaves. Mas a gente não pode colocar uma chaves aqui no final. Então, para corrigir isso,
se a gente quiser corrigir, porque, ó, percebe que esse erro interferiu até na posição da numeração. Então, para corrigir, a gente coloca right, e coloca um ponto. Aí ele já corrige, ó, não apareceu mais, e a numeração tá aqui, ó, bem posicionada, tá? Mas se a gente não quiser também se preocupar com isso, é só usar aquele segundo exemplo, que é Vocês vão ver que em vários momentos esse barra right, e quando você não quer que apareça, você não vai lá fechar sua chave, do outro lado você não vai ter isso, você vai ver que a gente sempre vai colocar esse right ponto, ou muitas vezes vai ter o barra left ponto, principalmente quando a gente vai digitar equação muito grande, tá? Também tem isso. Então, por exemplo, eu tenho uma equação que ela tem 3 linhas, mas ela é uma continuação. Então, por exemplo, eu vou ter uma equação que eu abro uma chave, por exemplo, um colchete na primeira linha, e eu começo com um monte de derivada dentro, enfim, vou para a segunda linha, mas essa chave ainda não foi fechada lá na primeira, porque tudo que eu estou digitando ainda está dentro dessa chave, tá? Então, aí, desse colchete que seja. Então, significa que a gente vai ter que começar nas outras linhas, a gente vai ter que começar a gerenciar esses right ponto, left ponto, para ele entender se a gente vai abrir ou fechar as chaves, tá? Isso daí também vai ser uma coisa bastante importante conforme a gente vai usando. Então, precisa ter, não aparece o parênteses ou a chave ou aquilo que você estiver usando, só que você tem que colocar isso daí para não ter erro. Porque você vai ver, muitas vezes você vai falar, mas a minha equação está digitada certinha, não sei o quê, por que aparece esse erro? Então, muitas vezes vai ter erro disso, principalmente quando equações são grandes, tá? Quando você coloca 2 linhas de uma equação, vocês vão ver que assim, é trabalhoso. Da primeira vez, até entender certinho como que fica isso. Mas depois é normal. Bem isso mesmo. E então fica mais fácil, nesse caso, usar esse begin cases, né? O begin e o end case. Eu, particularmente, nunca usei esse comando. Eu uso o comando mais difícil mesmo. Por quê? Porque eu já aprendi assim, já sei, e, na verdade, já acostumei. Então, eu não uso o cases para sistema. Tá vendo? Mas cada um pode usar aquilo que quer. Compartilhe o que a senhora usa, professor. Eu estava usando desse jeito que ela falou anteriormente, mas dá um trabalho da peste. Então, eu uso aquele outro, que é o Ambient Array. Eu uso aquele lá que é o Array. Mas um left depois tem que fazer um right. Só que você tem que lembrar de fazer o left, right, mas eu já aprendi assim, acostumei. Então, mas não tem problema. Ó. Agora eu vou usar o mais fácil, né? Porque o nosso lema é o quê? Para que complicar se a gente pode facilitar? O lema dos alunos, eu falo em aula, sempre foi esse. Vocês é assim, por que facilitar se a gente pode complicar? Tu que ensinou, professor, agora tá complicando? É o contrário, Carol, é nada. Vocês querem complicar tudo, esse é o problema. Bia, mostra para eles ali, volta lá. Eu uso, ele está perguntando do barra array, é aquele ali, ó, na verdade. Volta na sua apresentação. Ah, sim. Eu uso esse daqui, ó. Isso. Primeiro ali, ó, que é barra left, André, tá vendo? Depois begin, array, e aí eu uso esse daí. É porque eu uso o que ela usa também, que é o cases. Ah, tá. Não, eu não uso esse case. Eu nunca tinha usado o array, não. Array. Mas é mais fácil usar o cases. Você pode usar o case, que eu acho que a chance de dar erro é menor. E é interessante que eu não sabia desse LL aí na frente também, não. Isso daí significa também, né? Explicou, né, Bia? Isso. Explicou. Eu não sabia disso aí, não. Nossa. Fazia na mão, às vezes, para ficar lá para a esquerda, para a direita. Eu fazia, sabe como? H-space. Colocava o centímetro. A gente vai aprender isso também em tabelas, que vocês vão ver, eu vou ensinar vocês, que vai ser muito importante esses comandos, que tem o L, que significa left, vai ter o R, que a gente chama de right, e vai ter o C, a gente também pode pôr um Czinho, que é de center. Então, na tabela também a gente pode colocar, né, as palavras alinhadas ou à direita, ou à esquerda, ou centralizado. Então, tudo isso vai significa alguma coisa no LaTeX para a gente, né? Então, pode ser importante saber. Pode continuar, então. Só uma última dúvida. No caso do begin cases, Beatriz, né? Isso. Vai dar erro se eu colocar esse comando que você usou ali em cima, LL?
Não, ele não funciona muito bem. Ah, tá. Tá? Inclusive, muito boa a sua pergunta, porque eu me lembrei de comentar uma coisa. Aqui, ó, nesse caso aqui, nesse exemplo, se a gente quiser colocar mais de um Ezinho comercial aqui, pode, tá? Então, aqui tá dividido como se fossem 2 colunas, né? Se eu quiser dividir em 3, colocar mais um E comercial aqui, por exemplo, posso. Contanto que eu adicione aqui a especificação de como vai estar alinhada também a terceira coluna, que passou a ser 3. Tá? No Cases, não. No Cases é um Ezinho comercial só para ele entender aonde você quer alinhar. Tá? Não pode colocar mais. A gente pode posso até mostrar para vocês que dá erro. Aqui, ó. Aqui, se eu vou colocar mais aqui. Vou colocar aqui, aqui e aqui, tá? Então, eu tô dividindo como se fosse 3 colunas, tá? E aqui eu vou deixar 2. Tá vendo que já dá erro? E fica tudo desconfigurado, porque eu não especifiquei a terceira, eu tenho que especificar. Então, vou colocar C de center aqui. Tá? Aí ele já corrige e já deu certo. Só não ficou totalmente certo por causa do right aqui. Agora aqui não, ó, se a gente colocar mais E comercial aqui, ele dá errado. Tá vendo? Ó, também já desconfigura. Então, esse aqui só permite que você coloque um. Tá? Que você faça um alinhamento. Mais do que isso, ele já dá erro. Tá? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar mais alguma coisa sobre essa parte? Então, vamos continuar. Aqui é só uma observação mesmo sobre aquela parte do alinhamento mesmo, né? Então, aqui explicando o L de left, né? Que é para alinhar à esquerda. O C de center a gente usa quando quer alinhar a entrada da coluna, né? Deixar centralizada. E o R de right quando a gente quer alinhar à direita, tá? Aqui só um exemplinho mesmo para a gente ver. Então, aqui, ó. Isso aqui eu escrevi usando esse ambiente. Os elementos de texto, ó, percebe? Usei o text RM. E aí, ó, tem 3 colunas, né? A primeira tá alinhada à esquerda, a segunda tá centralizada e a terceira tá alinhada à direita. E, de fato, ó, a primeira tá alinhada à esquerda, a segunda tá centralizada e a última coluna tá alinhada à direita, tá? Então, é bem simplesinho, é mais essa especificação mesmo. E agora a gente vai ver como que a gente monta matrizes, tá? Como que a gente escreve matrizes no LaTeX, usando o overleaf. É bem simples, é quase parecido com a gente montar sistemas de equações. A gente inicia com um delimitador, então left, e no caso aqui estou usando parênteses. Abre o ambiente, a gente utiliza esse ambiente. Aqui, no caso, é uma matriz 2x2, então temos 2 colunas, especifiquei o alinhamento de 2 colunas. Coloquei os elementos aqui, ó, separo as colunas utilizando o e-comercial e separo as linhas utilizando 2 barras invertidas. Terminei de escrever, fecho o ambiente e fecho também o delimitador. Aí, nesse caso, eu utilizo o right, como que eu quero que o parênteses apareça, não tem por que eu colocar ponto final. Aqui eu vou colocar o parênteses, tá? E se eu quiser utilizar colchetes também, né? Que é uma opção que a gente tem, é só a gente substituir. No lugar do parênteses, a gente coloca colchetes. Se a gente for... Oi, professora, pode falar. Eu quero chamar atenção só num negócio. Volta só ali na apresentação. É o seguinte, ó, só para vocês lembrarem de uma coisa bastante importante. Ó, observa que aí para fazer matriz, e notação de matriz a gente usa ou parêntese ou chave, ou desculpa, o colchete, e a gente colocou ali barra left o colchete, barra left e barra left o parêntese ou barra left e o colchete. Volta no slide anterior. No slide anterior, para fazer sistema, volta lá, né? Olha como que eu coloquei, como a gente escreveu, barra left, barra a chave. Por quê? Porque a gente viu ontem, que o Rafael mostrou, a chavinha ela é um caractere especial do LaTeX.
Então, ou seja, toda vez que você coloca uma chavinha, você lembra que quando a gente colocou lá para escrever o subscrito, sobrescrito, a gente não faz o comando e tudo é entre chaves? Então, esse entre chaves é um caractere especial do LaTeX. Então, ele não entende que é para você fazer escrever uma chave. Então, quando é que você vai escrever uma chave? Quando você fizer daquele jeito, quando você colocar o comando, como o Rafael falou ontem, é o barra e a chave. Por isso que com essa chave tem essa barrinha antes. E o parênteses e o colchete, eles não são caracteres especiais. Então, basta a gente colocar, o LaTeX entende que você vai escrever aquilo, tá? É só para chamar bem a atenção, é uma coisa que parece simples, mas é um erro que a gente, né, comete toda hora. Pode continuar. Então, eu ia mostrar aqui, né, o exemplo da matriz. Vamos lá. Então, aqui, ó, vamos mostrar o exemplo. Aqui apareceu já a nossa matriz aqui, ó. Aqui também a gente define, né, o alinhamento. Geralmente, para matriz, é interessante, acho que a gente colocar, assim, centralizado, usar o center, mas dependendo do caso, pode ser que não, pode ser que esteticamente fique mais bonito utilizar outro tipo de alinhamento. Aqui estou usando colchetes, então, né, se eu quiser mudar para parênteses, é bem simples, não tem muito segredo. É só fazer essa mudança mesmo. Se eu quiser colocar mais colunas, é só eu ir colocando, sempre separando com o E comercial, tá? E lembrando, se eu adicionei colunas, aqui eu também tenho que adicionar esse parâmetro aqui, ó. Senão dá erro. Tá vendo? Já ficou. Se eu quiser adicionar linha, só colocar 2 barras invertidas. E aí eu vou colocar os outros elementos da minha matriz. Tá? Então, eu posso escrever a matriz do tamanho que eu quiser, do tamanho que for necessário ali, que eu precisar na hora. Depois, né, aqui a gente está apresentando para vocês como que a gente escreve as letras gregas no LaTeX, tá? Então, para cada letra grega tem um comandinho, aqui são algumas, é bem intuitivo, então, por exemplo, alfa, beta, gama, delta, é bem intuitivo, geralmente é o nome que a gente chama a letra mesmo, ômega, psi, tem as letras em maiúsculo, as letras em minúsculo, isso também é bem intuitivo, ó, ômega em minúsculo, a gente escreve tudo minúsculo, o ômega maiúsculo a gente coloca a inicial maiúscula, tá? Essa parte é bem interessante como a gente insere as letras gregas. Além das letras gregas, a gente também tem os símbolos e alguns símbolos e operadores. Esses daqui são só alguns, mas existem vários, muitos, né? E alguns a gente, conforme a gente vai usando o LaTeX, a gente decora, a gente sabe. Outros, quando a gente precisa utilizar, que não é muito recorrente a gente utilizar, a gente tem que ir lá no Google pesquisar, procurar em alguma apostila, porque geralmente em apostila tem as tabelas com todos os símbolos. Então, a gente vai procurar lá. Então, aqui são alguns, por exemplo, menor ou igual, esse é o comandinho. Maior ou igual, a gente usa esse comando. Diferente. Adição e subtração a gente insere com o próprio teclado do computador. Para multiplicação, a gente pode usar o times, que é o xizinho, ou o c-dot, que é o ponto. A divisão a gente pode escrever dessa forma, ou utilizar o comandinho frac, tá? Que aparece assim. A potenciação, que é o que a gente comentou lá do sobrescrito, né? O expoente, a gente usa o chapéu. Para a raiz quadrada, a gente usa o comandinho sqrt e coloca entre chaves o X. Para o subscrito, a gente usa o underline. Então, ó, aquela coisa, ó, a gente quer fazer o subscrito do subscrito, tá? Aí é necessário a gente colocar as chaves aqui. Então, na dúvida,
sempre coloca chaves para tentar organizar, tá? O sobrescrito, a mesma coisa. E esse comandinho aqui é quando a gente quer escrever conjunto, por exemplo, naturais, reais. Aí a gente utiliza esse comando aqui, que dá essa característica de conjunto aqui na letra, tá? Bia, só um minutinho que o Abner tem uma pergunta. Pode falar. Bia, deixa eu tirar uma dúvida até com a professora Ana disse também. Ali na divisão, tem o x barra y, né? Ou x dividido por y. Em artigos ou algumas coisas, quando a gente vai fazer esse tipo de divisão escrita durante o texto, os números do x e o y ficam menores. Há problemas? Tá, na verdade aqui ela só está mostrando, Bia, vou responder, tá? Pode. Ela só está mostrando aí, na verdade, como se fosse a operação de divisão, como é que a gente coloca. No meio do texto, se você está usando aí uma divisão como uma equação, fica horrível deixar Sim. pequeno mesmo. Então, você vai ver que vai ter um comando que a gente coloca antes da fração, que a gente coloca assim, barra display style, tá? É um comando que a gente sempre coloca, e aí ele deixa também, olha lá, o Rafael também colocou, barra defrac, porque aí ele já deixa, então, a fração do tamanho bonitinho que a gente quer. Mas, de repente, vamos supor, eu estou escrevendo um texto, vou fazer como fala, se fosse um texto que eu estivesse escrevendo uma receita, tá? E que me veio na cabeça agora, uma receita de um bolo em latex. Então, por exemplo, meia xícara de leite, se a gente fosse escrever. Esse meio ia ficar feio se ele ficasse grandão. Então, aí a gente colocaria, né, esse x dividido por y, assim, meio pequenininho, e você escreve ali o texto na frente. Mas para equação matemática, não. Ela vai ficar grande. E existe, até agora que eu já falei desse meia xícara de leite, não tem um jeito da gente escrever esse meio, que é o meio tortinho, sabe? É meio como se estivesse na diagonal. Tipo na fração também mista. tem um comandinho que a gente escreve isso também, tá? Que você tem um comando próprio que você coloca isso para escrever. Eu quero só, certo, Abner? Chamar atenção, Bia, volta só um pouquinho na sua apresentação anterior, lá das letras gregas, vocês vão ver que todo mundo tem isso na cabeça? Não, né, gente? Então, assim, a gente só está mostrando para vocês o que existe, até eu que sou, né, uma usuária de 20 anos, fácil, de latex, não pode falar essas coisas, porque a gente, né, entrega a idade, mas enfim, não, mentira, 20 anos não, porque quando estava na graduação não usava isso. Eu só comecei a usar no mestrado, mas vocês já estão, né, são mais tecnológicos que eu, então já vão começar a usar na graduação. Mas olha que interessante. Então, isso daqui, a gente não decora tudo. Você vai decorar com certeza alfa, beta, gama, aquilo que a gente usa sempre. Então, como é que é? Aquilo que eu falei também. Os comandos, eles têm muito a ver com o nome deles, né? Então, se vocês olharem em inglês, enfim, aqui são letras gregas, mas do jeito que eles escrevem. Então, o alfa é barra alfa, né? Escrito desse jeito. O beta, vocês vão ver que tem aí, ó, diferenças que são bem sutis, que, quer ver? Deixa eu ver um aí que eu sempre uso, e que tem, será que é o delta? Que tem uma letrinha como por exemplo esse epsilon e professor, tá vendo? Que um tem um V na frente, o outro não tem. Tem só um pouquinho, um delta que eu acho que é maiúsculo, que se eu uso uma letra maiúscula, ali, ó, o delta, né? Ó, se a gente usa com D maiúsculo, é aquele delta na notação de triângulo. Se eu uso um delta com D minúsculo, é o deltinha do epsilon delta, do limite lá que a gente está acostumado. Então, observa que são diferenças sutis, mas que, né, às vezes não tem nada a ver com o que você... É igual ali, ó, o dado um epsilon e um delta. Esse delta triângulo não é esse triângulo que a gente, né, não é o que a gente representa quando eu estivesse escrevendo uma notação de limite, né, para vocês numa aula. Então, observa que é bem interessante isso, só que realmente, assim, é o uso, então, assim, por que tem? Até hoje, eu vou lá, coloco aquilo que eu falei, letras gregas no latex, no Google, que é o mais fácil, vocês vão, coloca e aparece. Aí vai um pouquinho, Bia, no outro slide, por favor. Só um pouquinho que eu já vou deixar, tá? Quem queria perguntar. Aí, só para lembrar também, esses comandos também, a gente por uso, mas eles também têm tudo a ver com o nome. Então, por exemplo, menor ou igual, né? Do jeito que ele está colocando ali. O menor ou igual, ele significa que é barra, L, EQ. Esse EQ significa que é de equal. Em inglês, né? Igual é equal. Então, como se fosse. Então, esse barra L,
Então, ele coloca que é o menor ou igual, ele fala barra L equal. Depois, o maior ou igual, né? Que é o barra G equal. Esse diferente significa, em inglês, é como se fosse... O que é diferente? É o que não é igual. Então, esse barra NEQ significa o not equal. Então, é tudo como se fosse abreviações, né? É para ajudar a gente a tentar lembrar, tá bom? Então, enfim, você vê que a multiplicação lá tem duas notações, ou quando você vai pôr o X ou o pontinho. Enfim, e é uma coisa que é bom vocês guardarem bastante. Eu sempre esqueço desse comando, mas eu sei que ele existe, que é esse do conjunto numérico, viu? Porque quando você quer falar, dado um número, um N pertencente aos naturais, um N pertencente aos reais, não basta escrever o N maiúsculo ou R maiúsculo, né? Isso não representa o conjunto numérico natural ou o conjunto numérico real que a gente está acostumado. Então, você tem que usar esse barra BB, que é o ambiente, né? E aí você põe o N, você pode pôr o Z, que representa os inteiros, você pode pôr o R aí dentro, que ele vai fazer os conjuntos numéricos como nós estamos acostumados em escrever em matemática, tá bom? Quem ia perguntar? Eu de novo, professor André. No caso de um texto matemático, né? A gente está ali fazendo toda uma compilação, e aí a gente opta por utilizar o epsilon. A pergunta é, se eu utilizo o epsilon, eu tenho que ir com ele até o final, ou eu sou obrigado, ou eu posso mesclar o epsilon e o var epsilon? Porque apesar de parecerem os mesmos símbolos, são diferentes. Sim. Matematicamente, eu estava lendo um texto que eles são diferentes na matemática, esses dois símbolos. Não, Então, a minha dúvida é, o epsilon de cima é o epsilon que a gente utiliza para, no caso, na bola, dado um epsilon maior que zero, existe um delta? A gente usa, o nosso epsilon que a gente usa lá do epsilon e delta é esse var epsilon, né? Se a gente for ler, tá vendo? Esse outro epsilon aí, sim, ele tem um símbolo diferente. Nos livros matemáticos, a gente usa esse, né, var epsilon e o delta ali, que parece um 8 ali, né? É esse que a gente usa. E é uma coisa, a partir do momento que você, assim, se você está usando o epsilon para representar isso no seu texto, assim, você vai usar ele o texto todo, a não ser que você vai, ele vai ser representado por uma outra variável, né? Você não pode ficar mudando. Se aqui, por exemplo, dado uma temperatura T, eu vou usar uma temperatura T, assim, T representa uma temperatura, e em todo o meu texto que eu estiver falando de temperatura, eu tenho que usar um T. Até aí eu entendi. Mas a pergunta é, são realmente, não sei se a palavra está correta, não é variável, mas são letras, são letras, símbolos diferentes mesmo. São tipos diferentes, isso daí é uma letra grega, né? Tanto que se você olhar, olha o que se mostra aí, Bia, para eles. Olha parece um epsilon também, tá vendo? Que a gente meio que, eu já escrevi isso lá no cálculo 3. Mas essa é uma variável que chama que se, é um ezinho também bem com uma cobrinha embaixo, lembra, sim, né? Sim. Então, isso daí ajuda a gente até a lembrar das... Só que a gente chama de epsilon mesmo, né, o André, assim, lá no cálculo a gente fala dado um epsilon, um delta, mas esse epsilon que está representado em LaTeX por esse var epsilon, é o jeito que escreve ele, né? Tá, então é para usar o var epsilon mesmo, né? Isso, usar esse mesmo. Ok, tá? Então eu vou ter que mudar, ok, obrigado. Pode continuar, Bia. E além das letras gregas, dos símbolos, também tem as funções matemáticas. Então, no LaTeX também tem definidas as funções matemáticas. Então, a gente tem cosseno, seno, determinante, mínimo, máximo, limite, tá? Então, para algumas, faz sentido, assim, a gente tanto faz, né? Eu posso, por exemplo, para o cosseno, eu posso simplesmente escrever cosseno, lá dentro do ambiente matemático, ou posso usar o comandinho, que é o barra, que vem acompanhado da barra invertida, né? Barra cosseno. Não vai fazer muita diferença. Mas para algumas funções que tem uma característica diferente, por exemplo, o limite, embaixo lá a gente tem que colocar x tendendo a zero, x tendendo a infinito, né? O máximo, que a gente define também, lá embaixo do máximo a gente tem que escrever alguma coisa. Somatório, que a gente tem que colocar o subscrito, o sobrescrito. Então, nesse caso, é importante a gente utilizar a funçãozinha aqui do LaTeX.
Tá? E uma coisa aí, Bia, também, do seno, né? Ó, você vê que o seno, como Isso. tá em inglês, né, esses comandos, observa que eles são todos em inglês, então o seno, ele está como barra sim aí. E realmente ele vai aparecer S-I-N. Por exemplo, se a gente. E aparece assim: se é um texto em português, né, que eu acho assim, é uma dissertação de mestrado ou seu relatório, e nós estamos aqui escrevendo em português, aí eu não recomendo usar muito isso. Eu acho, né, assim, não é muito adequado, porque em português a gente escreve seno. Então, vocês não usam o comando em LaTeX, e aí você escreve S-E-N e coloca o argumento dentro, que ele vai, em modo matemático, ele faz a mesma coisa, tá? Porque eu acho que, assim, tá errado? Não tá, mas é uma questão mais de formalismo de escrita, já que estamos escrevendo em português, tá? Para não ficar com uma mistura de línguas também. Vocês querem testar algumas coisas? Testar. Vamos deixar eles testarem um pouquinho vamos testar lá no. Hoje todo mundo abre o arquivinho que eles, né, que vocês estavam. Tá vendo? Ó, abre lá o arquivo, vou abrir o meu aqui também. Aí a gente pode, se quiser deixar, o que vocês querem testar? Quer escrever letra, grego? O que você vai. Deixa para eles, Bia, aí um slide para eles olharem. O que vocês querem? Quer fazer equação? Quer escrever uma letra? O que vocês querem testar? Eu queria uma situação. Por exemplo, porque eu não vi aí se tem como ou não. No caso, f de x igual, abre as chaves, 2x quando x é maior ou igual a zero, e menos x quando x é menor ou igual a tananã. Ah, tá. Você quer Eu queria construir dessa forma, uma função. esse estilo, isso do jeitinho que eu falei, por exemplo, né? Tá. Dado uma função f de x é igual, aí tem que ter as chaves bonitinhas certinho mesmo, aí 2x para x maior ou igual a zero, e um caso contrário. Tá. Então, Tem como? Tem. Aí, pelo que ela já ensinou lá dos cases? Sim, ó. A gente pode tentar fazer utilizando aqui, ó. Tentar fazer, então. Vamos, como fala, primeira coisa. Então, vamos ver se a gente, né? Porque a gente vai ter que escrever isso. Que ele falou, primeira coisa, temos que pensar. É um ambiente matemático. Então. Isso. Né, só ambiente matemático. Vamos começar do zero, então. Pode deixar para aproveitar. Eu vou explicar, só ajudar para explicar isso. É uma f, né? Uma f de x? Isso, f de x. Igual. Né? Igual a, por exemplo, põe aí quando 2x for então, maior. Aqui a gente já tem que abrir o ambiente cases, né? Que aí ele quer que coloque umas chaves, né? Igual a gente geralmente coloca lá. Minha função vai ter 2 valores. Se x for maior ou igual a tanto, se x for menor que tanto, tem outro valor, né? Então, igual a, como que você sugeriu, 2x? 2x. Para x maior ou igual a zero. Aí observa que ele, né? Então vamos lá, para x. Aí acho que tem que ser mbox, né? Isso. Aí observa que maior ou igual, lembra? É o g, maior ou igual é o g e que a zero, né? Isso. Depois, o que você quer? É zero, caso contrário. Aí coloca 2, né? Ela colocou barra para pular linha. E zero, caso contrário. CC, né? No caso pode ser CC mesmo. Tá. Não, vamos pôr x menor que zero, mais bonitinho. Pode ser, André? Pode pôr o leque aí. Para x. No caso, como aqui já está maior ou igual, aqui eu vou colocar menor com o teclado. Menor que zero. Tem que ser menor mesmo, desculpa, né? Leque. Isso. Aí, o que acontece? A Bia vai mostrar. Pode falar, professora. Texto, tá vendo? Não, compila sim, para eles verem. Vamos compilar. Será que funciona? Vai dar errado mesmo. Vai dar errado, tem que dar, né? Tem que dar errado. Se não der errado, a gente tem... Ele não dá errado, ele só fica feio, né? Assim, ele não tá errado. Ele fez o que eu falei no mini curso da Cris hoje de manhã. O computador é burro. O computador é burro. Tá escrevendo em Parax, né? Ele. Então, ele fez o que eu pedi. Ele escreveu para, ele escreveu. Só que esse para tá do jeito que eu queria que saísse? Não, porque eu quero que ele seja um texto e não, né, assim, itálico, como se fosse uma equação aí, num modo matemático. Então, vai lá, Bia, e coloca o comandinho que a gente aprendeu agora. Corrigir.
Então, a Bia coloca o teste, aí text RM, né? Ou então o MBox, que a gente Ou o MBox. que eu falei que pode pôr. E vamos colocar os espaços aqui, né? Coloca os espacinhos, o espaço para ficar bonitinho. Isso, compila. Aí, que bonitinho ficou, certo? Mas é aí que vem a pergunta. Isso aí ficou legal. Aí eu queria saber, porque eu tentei não conseguir fazer. Você está vendo que está muito desproporcional. Aí você ensinou para a gente agora uma técnica do e-comercial que a gente consegue, por exemplo, colocar o para debaixo do para. E aí eu queria equalizar, não sei se não é equalizar, eu queria... Você quer formatar, como se ficasse bonitinho, tudo... Isso, para debaixo do para, o X maior ou igual. Ah, sim. Mas você tentou e não deu certo? Ou... Não, quando eu tentei no Tech Studio, eu não consegui. No Overleaf eu não usei, não. Vamos ver se dá certo aqui. Ah, aqui deu, ó. Deu. Agora tira esse quad. Porque quando ele formata esse comercial, ele já deixa, né, uma distância. Vamos ver que aí ficou muito, né, muito distante. Muito distante. Se fosse um texto, já não gostaria que ficasse assim. Aí, ó, agora ficou mais bonitinho, né? Ficou muito bonito. Tá vendo? E aí a gente vai testando, tudo é questão de testar. Alguém quer falar? Ó, o André deu um exemplo aí. Alguém gostaria de dar de falar alguma coisa que quisesse que a gente escrevesse aqui? Tem alguém aí que tem alguma coisa que quer escrever? Só não pode ser limite, derivada integral, que isso faz parte da aula ainda, né, Bia? Uhum. Vai chegar ainda. Então, assim, alguma coisa que vocês tivessem alguma curiosidade de como a gente já aprendeu até agora? William, quer dar uma ideia aí? Quem tem alguma dúvida? Quer escrever alguma coisa? Só uma pergunta. Desculpa aí que estou fazendo alguma coisa aqui do lado de casa. A barulheira da pega. Só uma pergunta. Tem como colocar aquele tag, aquele escrito que está do lado direito, que fica ali junto àquela numeração da equação? Tem como colocar ele do lado inferior esquerdo? Esquerdo? Eu estou perguntando, porque em uma dos livros que eu peguei que eu estou lendo do projeto, no inferior ou na esquerda, né? Eu tenho essa numeração da equação escrito um P, como se fosse um problema, só que do lado esquerdo da equação, não do lado direito, entendeu? Entendi. Boa pergunta também. Boa pergunta. Vocês já viram isso? Eu acho que eu nunca usei, assim. Nunca usei. Eu também queria fazer essa pergunta lá atrás, interessante. Mas realmente, eu acho que... ela fica embaixo, no canto esquerdo. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, tem jeito? Tem jeito, sempre vai ter, porque se alguém já escreveu um livro e aparece isso, certeza que tem. Pode não ter sido escrito no Overleaf, mas assim, a gente só não sabe agora que comando ou como faz. Mas a gente tem que tentar fazer, tá? Então, assim, por exemplo, poderia... Porque no certo, faz uma tag, Bia, só para eu colocar. A gente pode colocar. Olha lá, isso vocês têm que mudar lá no começo do documento. Ah, tá. Ó, o Rafael tá falando aí, ó, que se talvez tenha que mudar no preâmbulo, porque o que acontece? Tem coisas que a gente usa no LaTeX, que nem essa numeração, isso tudo já faz parte, já é o default, né, do LaTeX. Então, a gente... só uma coisinha, as numerações todas estão do lado direito, só esse argumento, esse P que fica do lado esquerdo, entendeu? Do lado esquerdo, no caso do tag, né? Cadê onde você pôs, Bia, esse tag? Aqui, ó. Coloquei logo depois da segunda equação. E se a gente colocasse o que ele quer? Tag. Tá vendo? Assim, eu tô pensando assim, porque tem coisas. Você quer que seja à esquerda, que né? Fique aqui, né? Então, sei lá, então tinha que ser, sei lá, barra left tag ou barra tag left. Sabe, eu tô inventando também, tá vendo? São coisas que eu não sei. Mas às vezes a gente usa alguns comandos assim para tentar, teria que procurar. Ou então, deixa eu colocar aqui, ó. No Google, tô aqui, como utilizar tag
no lado esquerdo, vou colocar alguma coisa assim, em LaTeX. Ele dá umas, como fala, algumas coisas aqui, como não é uma coisa bem, como fala, muito usual, então ele dá aqui para eu olhar algumas apostilas. Aí teria que entrar, tá, para ver. Mas então depois eu vejo isso e posso falar, porque senão a gente vai perder tempo. Mas tá vendo? São coisas que a gente pode testar, tentar. Bia, pode continuar, senão não vai dar tempo de falar aí sobre as. Isso, Enquanto eu dou uma procuradinha aqui. vamos voltar aqui para... Porque a gente nem deixou eles testarem, né? Mas acho que é melhor você. É, Eles testam. Eu vou deixar depois o slide para eles testarem em casa também, hoje. Tentar falar, e aí alguns casos aqui talvez dê tempo deles testarem alguma coisa. Porque aí vai ter a parte aí interessante, que eu acho que é de fração, derivada, né? Integral, para eles verem isso. Isso. Então, aqui, ó, a construção de fórmulas, né? Então, por exemplo, como que a gente escreve fração, né, no LaTeX? Então, existem vários comandinhos. O mais comum é esse comandinho frac, tá? Barra frac. A gente coloca A e B, então A sobre B. Tem o tfrac, que é uma variação, que vai parecer um pouquinho menor. O dfrac é como se a gente estivesse usando um display style aqui, ó, que é um comando que dá um destaque para a equação, então ele aparece um pouquinho maior, tá? E percebe que aqui, ó, eu estou usando só um cifrão, né? Então é como se eu estivesse escrevendo isso aqui no meio de uma frase. Então, no meio da frase, geralmente, a expressão matemática, ela vai aparecer menorzinha um pouco, né? Para não ficar desconfigurando, não mudar o espaçamento entre as linhas da frase. Então, mas mesmo assim, a gente quer ignorar isso e quer que dar um destaque para essa expressão matemática, mesmo que ela esteja dentro de um parágrafo, a gente pode usar aqui no caso da fração o defrac ou colocar um display style, né? Por exemplo, aqui quando a gente quer escrever raízes, a gente pode usar o comandinho sqrt. Então, se a gente quer escrever só raiz de x, sqrt x. Se a gente quer colocar um índice aqui, a raiz quinta, a gente coloca o 5 entre colchetes, antes de colocar aqui, no caso, a fração, né? A fração aparece entre chaves. Então, raiz quinta de 1 sobre 2x. Aqui ela aparece um pouquinho menor, e é aquilo que eu falei, quero dar um destaque para essa expressão. Coloco o display style, tá? E coloco a expressão inteira entre chaves. Somatórios, né? Bem evidente aquilo que eu falei, tá no meio. Se eu estou escrevendo no meio da frase e não coloco o display style, ó como que aparece, né? Que tem o subscrito e o sobrescrito. Se eu quero dar um destaque maior, eu coloco o display style, tá? Para escrever o somatório, usa o comandinho /sum, tá? O subscrito coloca com underline, aqui, ó, percebe? Entre chaves, porque é mais de um caractere, tá? Então, eu coloco entre chaves. E o sobrescrito coloca com o chapéu. Como é um caractere só, aqui nem aparece entre chaves. Mas se eu quisesse colocar entre chaves também, não tem problema. E aqui o termo do somatório, né? Esse barra vert aqui é o símbolo da norma. E aqui a mesma coisa. Aqui o vert, ó, se vocês perceberem, o vert está com letra minúscula e é o símbolo do módulo. O produtório é a mesma ideia. Então, assim, é a mesma ideia do somatório. E a gente usa esse comandinho /prod. Vocês querem testar esse daqui? O André falou que achou, Bia, aí, ó. Achou? Diz que achou. Tá vendo? Tá no... É só copiar, tá aí no chat. Deixa eu voltar. Lá para cima. Leque. Vê esse o outro aqui? Ou... O Document Class Report, use package LEC no SMath. Começa... Não, então, mas tem que pôr esse pacote, então. Tem que colocar, tem que colocar usar só o esse new command, pacote, tem que colocar o new command.
Daí você tem que... talvez você tenha que colocar... como se a gente fizesse Ali, ó, lá para cima. Lá, ó, você foi lá uma mais para nova cima. regra para ele, né? Ah, tá, agora que eu entendi. Isso aí, ó. Aí, começa aí. Aí a Ah, outra tá. parte lá é só o que é continuo para mostrar que aparece do lado esquerdo. É que aí, se você copiar e colar aí essa primeira parte, depois copiar a parte de baixo, é que eu dividi em duas partes. Uhum. Você tem que começar nesse use packed, Bia, sabe? Colocar isso aqui no Isso. preâmbulo. Isso. Sim. No preâmbulo lá, nosso. Vamos testar. Tá vendo? Ó, quando tem coisas que vocês vão ver que conforme a gente vai precisando, coisas diferentes que vocês querem escrever no texto, que vocês precisam ir adicionando lá no preâmbulo, tá? Principalmente pacotes novos de coisas que ainda não tem. É que tem Então, isso muita daí, coisa. É que tem muita cada coisa que um não vai acha em mudando. português, né, professor? Aí eu coloquei assim, how to use the tag at Sim. left text. Não, eu tentei o mais simples, né? Na verdade, a primeira coisa. Eu também tentei, aí não achei, falei, vou ver aqui. Aí depois você digita não, aí copia o que ele colocou aí, vamos ver se Vamos ver. vai funcionar. Parece que não funcionou. Seria o E aqui, né? Essa tag aqui, ó. Ele não veio. Parece que não foi, né? Não foi. Tá dando erro, né, no projeto. Deixa eu ver, Bia, o que é esse erro. Ele mostra onde tá? Esse pacote aí. Esse pacote tá aqui, né? Tá. Aqui, ó, center tags. Será que tá relacionado com isso? Vamos apagar. Aí tem que colocar lec no. Aqui? É. Sim? Deixa eu ver que tá bem longe aqui. Isso. Isso. Mesmo assim. Agora foi, olha lá. Não, agora foi, né? Agora foi, tá certo. Cadê? Aonde? Aqui, ó. A função ali, Olha né? lá, o tag, o 5 foi pro lado esquerdo e o 6 foi pro lado esquerdo. Mas aí, tá. Aí falar, todo mundo foi, aí todas as equações, as coisas foram pro lado esquerdo, tá vendo, ó? Não, aí tem as do lado direito também lá, ó. 5 e 6, 7 e 8 já tá do lado direito. Aí depende Tá, é que isso daí a gente digitou, né? Tá certo. É que aí depende do que você coloca. Agora, pro lado esquerdo, eu não sei o que, lec mode. Pro lado direito, rec mode. Tá. Tá vendo, ó? Então, isso daí, ó, esse new command, são novos comandos que você pode, tá vendo? Eu não sei se respondeu o que o William queria também saber. Mas vocês viram que tem ali, ó, left, se vocês Obrigado, André. olhar ali, ó, vendo? Tem aqueles tags left, que era mais ou menos o que eu tinha falado, né? Assim, claro que não era assim, mas como a gente queria, né, do lado esquerdo, então vocês têm que começar a procurar coisas relacionadas ao nome em inglês mesmo, assim, para ver se consegue escrever alguma coisa, tá? Toda vez que estiver pensando. Ô, professor, eu posso mandar o site aqui que eu achei? Claro, põe aí no chat, que aí a gente pega. Pode voltar, Bia, para a apresentação. Pode continuar? Então vamos continuar porque aqui. ainda tem mais coisas aí para a gente... Isso, para ver se dá tempo a gente passar por tudo. Então, aqui, eu falei do somatório, produtório, aqui como a gente escreve limite, né, então a gente usa o comandinho da função limite. O limite tem um subscrito, né, que fica aqui embaixo, aqui, ó. Então, a gente coloca com o underline. Limite, né? Ó, olha ali, onde está esse x tendendo infinito e olha onde está o outro x tendendo infinito, né? Para vocês entenderem isso. Isso. E a diferença é utilizar aqui o display style, né? O jeito de escrever aqui é o mesmo, a gente só colocou o display style e aí a
fica com a funçãozinha fica configurada desse jeito, tá? Para derivadas, aqui estou usando a notação de linhas, né? Então, a gente pode escrever de várias formas. Pode, por exemplo, a linha é um sobrescrito. Então, a gente pode utilizar o F, chapéu prime, que vai fazer a funçãozinha aqui. Se é F duas linhas, coloca F chapéu prime, prime. Tá vendo? Como são 2 caracteres, ó, já é obrigatório a gente colocar entre chaves, porque senão não fica correto. Também dá para escrever dessa forma. Essa anotação de ponto aqui, ó, aqui em cima também, que a gente pode escrever dessa forma. A gente usa esse comandinho .f. Se a gente quiser colocar 2 pontos, a gente coloca barra d.f, no caso, porque é uma função f. Ou pode usar aqui da forma mais simples, só utilizando o teclado com o apóstrofo do teclado, né? Para escrever integrais, então, para escrever integral também tem subscrito e sobrescrito, né? Que é o intervalo de integração. E tem a função que a gente vai integrar. Então, usa o comandinho /int, coloca o subscrito, coloca o sobrescrito com o chapéu e coloca a função que a gente vai integrar, que no caso aqui é a raiz de uma fração. E se a gente quiser utilizar o display style também para essa função integral, a gente pode utilizar também, que dá mais destaque para a equação. União, a gente usa o comando /cup. Para a intersecção, a gente usa o comando /cap. Aqui, percebe, ó, a gente está usando aquele comandinho de novo para representar conjuntos numéricos. Esse comandinho aqui faz o conjunto vazio, então é um comandinho que faz esse símbolo aqui, ó, de conjunto vazio. Aqui também, que é bastante útil para a gente, representar vetores. Então, às vezes, a gente tem a necessidade de colocar essa flechinha aqui em cima para representar um vetor. Para isso, a gente usa esse comandinho aqui. Eu esqueci de colocar em forma de apresentação, né? Esse comandinho aqui. E aí, a letrinha vai, por exemplo, o comandinho V. A letrinha vai aparecer com a flecha aqui em cima, como notação de vetor. Também dá para colocar barra. Para colocar barra, a gente usa esse comando aqui, ó, overline. Tá? Então, no caso, por exemplo, a gente quer representar o conjugado. Usa overline e a letrinha que a gente está representando, a letrinha fica com a barra em cima, representando um conjugado. Para fazer essa seta aqui, o sinal de implicação, a gente usa esse comando, mas também tem vários outros, tá? Algumas variações desse símbolo. Também dá para a gente escrever produto interno. Então, para escrever produto interno, se a gente utilizar essa notação, a gente utiliza o Langle para fazer esse símbolo e o Wrangle para fazer esse símbolo daqui. E para escrever vetor, a gente já viu, né? Como que a gente escreve, a vírgula aqui, vírgula do teclado. Ou se a gente quiser utilizar essa notação aqui, que é esse ponto mais forte, a gente usa esse comandinho aqui, ó, /bullet. Também a gente pode escrever produto vetorial, tá? Para escrever o produto vetorial nessa notação, a gente usa o /times, que é o símbolo de X aqui, tá? Representando o produto. E para finalizar, aquilo que eu falei no começo, né, que eu disse para vocês que a gente ia ver mais para o final, que é a parte de referenciar equações. Então, lá eu mostrei que tinha uma equação, e dentro da equação tinha esse comandinho aqui, que era o label, e tinha um rótulo, né? E o que esse comando faz? Ele fornece um rótulo para o objeto que a gente deseja referenciar. Então, se a gente tem uma equação, essa equação está numerada no documento, e mais para frente, a gente vai precisar referenciar essa equação. Então, a gente vai lá, coloca um label dentro do ambiente matemático, e para referenciar, a gente vai utilizar o comando ref para referenciar o número daquela equação, ou o comando pageref, que vai referenciar a página que aquela equação está. Então, vamos ver lá na prática, que eu acho que fica mais fácil até de visualizar.
pegar uma equação aqui. Pode ser essa aqui. Observa que esse rótulo é qualquer nome que você vai dar para a sua equação, que ontem eu falei para vocês o seguinte, né? Não importa onde tiver o nosso texto, se eu for pôr ele depois para cima ou para baixo, o LaTeX vai entender e ele vai fazer certinho a nossa equação. Então, para isso, você tem que colocar esse rótulo. Então, que nem aí, por exemplo, a Bia vai escrever um /label, ou seja, eu vou dar um nome para essa equação. Quando a gente tem várias equações, se você quiser, você pode chamar de EQ 01, 02, 03, ou de repente aquela sua equação, ela é, sei lá, é uma equação de Newton, você pode escrever EQ Newton, EQ, sei lá, que mais que eu posso colocar? Secante, vamos supor que eu estava, né, fazendo um monte de métodos numéricos. Não pode repetir os nomes também, porque senão ele não entende, ele vai dar confusão, porque na hora que você chama esse rótulo, então aí, ó, ela vai escrever a equação /ref, ou seja, é a referência desse rótulo que você tem que colocar direito. Porque se você repete, ele vai sempre pegar, eu acho que o primeiro rótulo, se eu não me engano, a primeira vez que você escreveu a equação ou a última, não estou lembrada qual que ele faz. Mas ele o LaTeX acusa um warning, tá? Que é um perigo aí no seu documento, ou seja, tem alguma coisa que está errada. Ele não dá erro, mas ele mostra que é um warning. Então, mostra aí, Bia, para eles verem. Então, ó, coloquei o rótulo aqui para referenciar. Vou escrever a equação, que é essa equação. Aqui vai aparecer o número dessa equação, no caso é a equação 1, então aqui vai aparecer 1. Está na página e a página que essa equação está. Então, vamos compilar. Então, observa que se a gente mudar o texto, né, assim, de lugar, isso daí não tem problema. Isso. Se a gente quiser colocar o número entre parênteses, a gente coloca isso manualmente aqui. Geralmente a equação ela tem que ser, né? Está escrita entre parênteses, então a gente coloca o parênteses lá, lá, a equação 1 está na página 3. E ele chamou a página. E de fato, ó, é a página 3. Né, ó, e sem que, então, agora, se você aumentar mais texto antes, texto depois, aí o LaTeX vai fazer isso certinho. Pode perguntar o William. Só uma coisinha, a Amanda disponibilizou o formulário de presença, por favor, preencham. E ontem, como tivemos problema, então escrevam presente aí no chat, que depois a gente confere a lista de presença também, por favor. Pode falar, William, enquanto isso. Beatriz, se der /EQ/ref também, ele já coloca o parênteses automático. Isso, ele já entende que é do ambiente de equação, né? O ref é mais geral, né? Serve para tudo. Aí, ó, não precisa fazer o parênteses manual aqui. Se a gente coloca o comando EQ/ref, ele já faz com o próprio parênteses também, tá? Isso. Então, isso daí é muito importante, porque a todo tempo a gente, quando tá fazendo um documento, um relatório matemático, a gente sempre vai escrever equações e referenciar essas equações, né? Em qualquer relatório que vocês fizerem, vocês vão chamar a equação tal, sei lá, representa o método de Newton, a equação tal é o método de Euler, e aí sim, né? Então, por isso que é importante a gente referenciar certinho isso daí, tá bom? Acabou, né, Bia? Tem alguma coisa lá? Não, acho que acabou. Essa parte é a última parte. Aí, então, amanhã, então, a gente vai aprender essa parte, né, de que como a gente vai adicionar figuras, tabela comigo, então eu que vou fazer a última parte amanhã, tá? Então, a gente vai... vou ensinar como que a gente vai, então, fazer. Hoje eu falei que a gente ia testar mais coisas, mas realmente não dá muito tempo, tá, pessoal? Eu peço desculpa, porque se vocês ficarem também fazendo muita coisa, a gente não consegue andar para mostrar que, na verdade, para vocês como funciona. Eu vou fazer igual ontem, eu vou adicionar aquele documento até a aula de hoje, vou começar da aula de ontem até de hoje, tá? O PDF, aqui no documento, para vocês terem acesso. Rafa, como que é mesmo? Em que documento que eu tenho que adicionar isso? No que eu tô com eles, né? É no que eu adicionei ontem, não é? É isso? Isso. Eu acho que esse daqui... Mini curso Introdução ao LaTeX, modelo relatório. Deixa eu, então, fazer um upload aqui. Espera aí, vou colocar o dia 2, vocês conferem se vai aparecer aí para vocês. Ó, vê se apareceu no arquivinho de vocês aí, dia 2, para ver para vocês testarem todas essas ferramentas matemáticas.
Ah, tem que mandar o link novamente. Rafa, você tem aí o link para mandar para eles? Será que é esse aqui que eu tô? Aí, ó, o Rafael colocou o link, entram nesse link de novo e olhem aí, ó, hoje eu adicionei, acho que já tá certo, para mim tá aparecendo o dia 2, vê se para vocês aparecem o PDF. Lembra que vocês clicam e tem que fazer download no PDF, né? Tá aparecendo, Rafa, para você também? Apareceu, pessoal? Então, o que vocês fazem? Então, tarefa, de novo, vocês tentam, então, tá? Usar esses comandos, tá aparecendo? Então, ótimo, William, obrigada. E aí, amanhã a gente vai aprender, então, como colocar figura, tabela, como fazer referência bibliográfica, também que é importante que todo o texto tem referência, tá? Para a gente aprender, então, e terminar essa parte do nosso minicurso. Então, eu agradeço aí a presença. Se alguém tiver alguma dúvida, senão nos vemos amanhã. E eu agradeço a presença de todos vocês. Agradeço, então, mais uma vez a disponibilidade, né? E a presença da Bia aqui, do Rafa, que estão ajudando. E hoje a participação especial dela aqui. Vitor, pode... Eu que agradeço. Rapidinho, é que nesse link que você mandou, aí tem os 2 slides, né? O do primeiro dia e do segundo. Só que eu fiz o download e os 2 são do primeiro dia. Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Espera aí, não tá certo? Vai baixando, porque tá os 2 juntos, tá o primeiro e o segundo dia. No dia 2, tá todos os slides. No dia 2, apareceu, Rafa, tá certo o documento que você baixou, o dia 2? É que eu baixei os 2 e aí os 2 saiu do primeiro, aí eu não sei se... Tá, não, deixa eu conferir se eu fiz coisa errada, então, Vitor, só um minutinho. Ou eu que... Tem um que tá com 24 slides, o outro tá com 45, Vitor. Tá. Isso que eu falei, sim. O dia 2 tá com todos os slides, até que a gente viu hoje. Desde o de ontem, mais o de hoje. Tá. O dia 2 aparece o de ontem e o de hoje, tá? Assim, o dia 1 apareceu só de ontem. Assim, eu tô, na verdade, fazendo toda a parte do coisa. Tá certo? Então, Rafa, fiz certo aí? Sim, obrigado. Tá certo? A União B. Exatamente, é a União B. E amanhã, o dia 3, vai ter o A, União B, União C. Os 3 dias, para ficar completinho para vocês. Eu posso fazer mais uma perguntinha? Claro. É que ontem eu tava mexendo, aí eu tava tentando... Eu tava pesquisando algumas coisas para poder pôr esse negócio de baixar pacote, essas coisas assim. Uhum. E aí eu vi que, por exemplo, tem alguns pacotes que eu não entendi muito bem. Não tem no LaTeX, tem no Xelatec, tem no Lua LaTeX, alguma coisa assim. E aí, isso muda ali no menu mesmo? Só clicar lá e alterar, ele já muda para esses... Ou tem que abrir outra coisa, ou o site não só trabalha com esse PDF LaTeX? O pacote? Porque assim, eu vi que alguns pacotes não tem pra... É que eu não sei explicar se isso é uma extensão, o que é. Que tem o LaTeX, tem o Xelatec, tem o Lua LaTeX, aí eu não sei se... O Overleaf, é que assim, eu acho que é o seguinte, o Overleaf não tem, não vai ter todas essas extensões. Isso, eu acho que essas outras variações, elas aparecem, que é quando a gente, lembra, que eu acho que é quando a gente faz o DVI, as outras coisas, quando a gente está fazendo lá no, que nem o André falou que usa um outro programa, que eu falei para você que eu usava o InEdit, o InEdit é o editor do texto, mas na verdade, como que chamava o que eu usava também? Neotex, professor? Mictex. É o Mictex, o que eu uso também, que eu usava, que agora, mas eu também tenho no meu computador, ele chama Mictex, o Vitor. Então é o seguinte, existem esses programas, então se você instala esse Mictex, o Technic Center também, que é os outros, na verdade eles são os compiladores de LaTeX, então eles têm umas outras extensões quando a gente vai rodar o programa. Nesse caso, então, o Overleaf, ele é bem mais simples porque ele não precisa de nada disso. E aí a gente só tem ali o ponto text e que ele gera um ponto PDF. Por exemplo, quando eu faço nesse Mictex, eu faço um documento, ele gera um ponto DVI, esse ponto DVI a gente transforma ele em PDF, aí eu posso transformar o DVI em PDF e aí eu abro esse PDF. O caminho é bem mais... Você pode fazer direto por um PDF, mas ele faz por um caminho bem mais complicado, digamos assim. Então, por isso que esses compiladores, eles estão acabando... eles estão ficando mais em desuso.
porque até pela própria dificuldade. Então, essas extensões não são pacotes que você vai colocar para rodar, assim, tá? Não é o que lá dentro no preâmbulo vai fazer diferença na hora de rodar. Isso daí tem a ver com os compiladores de LaTeX que você vai utilizar, exatamente, tá? Os pacotes do preâmbulo são pacotes que você vai usar para ali referente ao seu texto, assim, o texto, ou equação, ou figura, mas em relação ao seu documento que você vai gerar. Uhum. Ah, tá. É Seria mais ou porque. menos isso. É porque, por exemplo, sei lá, eu tentei escrever em caractere chinês. Aí não dá para escrever porque a língua que a gente está usando Sim, não aceita os caracteres. mas tem lá uma outra forma de você usar, então, a língua chinesa, sei lá, eu não sei se tem, né? Mas tô falando assim, tem. Aí eu vi que tem que Aí, baixar um pacote, aí falou que estava é. disponível nesse XLaTeX, não no LaTeX. Aí, Ah, tá. e lá no menu tem esse compiler, aí dá para mudar lá, mas eu não entendi se aquilo muda mesmo, Sim. Você entendeu? se Então só seria o arquivo tem a final, ver não mais sei. com o compilador. A língua, realmente, quando você, aquilo que eu falei, se você for fazer um artigo que é em inglês, aí provavelmente aquela língua a gente muda. Por isso que eu falei que, em geral, os próprios congressos, eles já mandam um template para a gente, que é um modelo pronto, porque lá eles já falam assim, ó, eu quero que seja nessa língua, tananã, com esse parágrafo, com essas regras, que aí então a gente só compila aquele arquivo e você faz assim, do jeitinho que eles querem. E aí, se o congresso é um congresso internacional, em geral a gente manda esses artigos todos em inglês. Então, você tenta mudar também a língua. Então, são variações, né? A gente aqui está tentando um mais simplesinho, que é português, um modelo de um relatório, enfim, que é para vocês treinarem. Mas vão ter um monte de variações mesmo, tá? Assim, de pacotes, de coisas que vocês vão poder usar. Ah, tá bom, ok, obrigado. Tá bom? Mais alguém quer fazer pergunta? Pode ficar à vontade. Só gostaria de agradecer. Muito boa aula, aprendi bastante. Que Obrigado, bom. Luiz. Obrigado, professora. Obrigada a todos vocês, tá? Eu gostaria que vocês treinassem aí um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode trazer amanhã para a aula também, tá? Que nós vamos estar aqui para responder. Vocês veem que nem todo mundo sabe tudo, até eu que sou, né? Que uso aí há muito tempo, surgir dúvidas, mas é fácil, a gente tudo tem que procurar, né? Sim, as coisas têm, hoje a internet também está aí para nos ajudar com isso. E só realmente também vocês treinando. Então, eu desafio todos a partir, né, de hoje, de ontem ou de amanhã, que vocês vão ter o curso completo, a começar a fazer os relatórios e os materiais de vocês. Vocês vão ver que a escrita, a forma da escrita fica muito mais bonita, né? Até a apresentação que nós estamos fazendo nesse mini curso, amanhã não vou falar disso, porque é um outro tópico, mas até essa apresentação que a gente mostrou aqui para vocês do mini curso foi feita em LaTeX. Tá? E que é bem diferente de PowerPoint também, então para vocês verem como o LaTeX tem um monte de recurso interessante, que a gente pode até fazer depois, né? Um outro mini curso só que chama Beamer. Aí, ó, tive uma ideia agora, só de apresentação também de coisas que a gente pode fazer no LaTeX, que é legal para vocês apresentarem, né? Nos congressos, nas aulas de vocês também aí, que os professores pedem para fazer seminário, vocês conseguem fazer a apresentação. Isso a gente pode fazer, tá bom? Durante aí algum momento do curso da matemática.